Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Damos início a mais uma semana de webinar. Essa semana bem bacana, bem recheada, né? Para quem não me conhece, meu nome é Valdir, eu sou gerente de vendas da Diverso Turismo, gerente comercial também. Acompanho mais um webinar do Grupo Arbo, agora também com a Casa do Agente. E hoje falaremos de um destino muito pontual, muito bacana no cenário nacional, que é sobre o Ceará. Bacana. Bom, vou pedir para vocês colocarem no mute a apresentação. Como tradicional, vamos responder as perguntas no final, pode colocar no chat. O João, que é o nosso executivo de contas, ele vai acompanhar e vai responder no final, tá bom? E hoje de manhã também enviamos a lâmina, né, de Fortaleza, que pode ser personalizada por vocês, tá? E vai ser bacana. Eu queria, antes de passar a palavra para o Neto, eu queria só recolocar a agenda nossa, que está bem bacana essa semana. Hoje falaremos sobre o Ceará, amanhã falaremos sobre a Rede Rio, tem uma promoção fantástica, imperdível, vocês têm que verificar, participar, amanhã vai ser dadas dicas, o Rio Week começa amanhã, então, pontualmente, amanhã às 10 horas vamos falar sobre isso. Na quarta-feira vamos falar sobre Maranhão, e na quinta-feira sobre Rituale, às 10 horas da manhã, Maranhão às 15 horas. E vamos fechar a semana com Iberistar, 10 horas da manhã, falando agora sobre Caribe, porque a gente já falou sobre Praia do Forte, tá bom? Eu vou dar a palavra agora para o Neto, da Netur, nosso fornecedor de Fortaleza. Neto, boa tarde. Vamos lá. O Neto está com um probleminha na internet, já está entrando. Ok. Me avisa quando ele tiver, só mais uns minutinhos, já vamos ter ele aí com a gente. Para passar sobre o que está acontecendo, retomadas, principais informações sobre o destino, que tem crescido muito na Diversa. É bom a gente focar que estamos colocando o nosso webinar está bastante variado, e essa semana a gente vai colocar bastante Ceará. Só para pontuar, a semana ela está bem cheia, porque a gente conseguiu colocar o Rio e o Rituale. E outro ponto que eu queria colocar para vocês, bem bacana, no nosso site, recentemente, carregamos nos produtos nacionais o link de escapadas, também atendendo o pedido dos agentes de viagens. A gente está sempre trabalhando forte para atendê-los da melhor forma possível, entrando em contato com hotéis pontuais que conseguem dar uma tarifa operadora bacana para vocês trabalharem mais próximo da gente. Então não perca, tá imperdível, tá? No diversaturismo.com.br, em nacional, automaticamente você consegue entrar lá, tem as escapadas. Também posicionar, acho que eu já coloquei sobre a lâmina de hoje, né? Que já foi soltada para vocês, uma lâmina de produtos bem Valdir, bacana sobre Fortaleza. seria bom Fala também aí, João. comunicar que todos os nossos webinars estão sendo colocados, né, no nosso canal do YouTube, tanto da Diversa, né, como da Casa do Agente também. Porque caso os agentes perderam algum webinar, eles podem estar verificando um pouquinho mais para frente no nosso canal do YouTube. Só para dar essa dica aí também. Show! Bacana, Beleza? João. É isso aí. A gente já está colocando, tem coisas imperdíveis caso perdeu algum treinamento, teve muita coisa bacana, né? E Exatamente. É isso. E aí a gente teve, reforçando sobre o evento de amanhã, o Neto ainda não conseguiu entrar ainda, né, João? Você está acompanhando aí, ainda né? não, Ainda não. Ao vivo é isso aí. Ao vivo é isso aí. Daqui uns minutinhos, acho que ele está na praia, ou não está na praia não, né, cara? Não é o caso. Não, o Neto já está aqui, ó. O Neto já Já está tá online, aí? Valdir. Já, Neto. Para mim não tá aparecendo, não. Legal. Não, ele tá online, né? Só que tá mudo. Tem que abrir. Bruno, abre a câmera dele, o som. E aí, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Palavra pessoal. é sua agora, amigão. Deu um picozinho aqui de energia, caiu, mas voltou agora. Estamos aqui Faz parte, Neto. Faz parte. Ao vivo é assim mesmo. Exatamente. Sejam bem-vindos todos ao nosso amado Ceará.
Muito prazer. Meu nome é José Neto, sou diretor comercial da Netur, da empresa genuinamente de serviço receptivo em Fortaleza, fundada em 1991, portanto, com 28 anos de existência. Antes de mais nada, quero agradecer essa parceria maravilhosa junto com a Diversa. E aqui prontinho para mostrar a vocês o nosso destino, o nosso Ceará, a nossa cidade de Fortaleza, enfim, tudo aquilo que a gente puder aí incentivar, ajudar com essa ferramenta a que vocês possam entender o nosso destino. Oi? Neto, você pode ver se você consegue aumentar um pouco o volume de alguma forma, porque parece que o som está um pouquinho E aí, baixo. melhorou? Melhorou? Para mim melhorou. Tá melhor, tá melhor. Tava Tá dando melhor eco. Tá agora? melhor. Pronto, perfeito. E aí, vamos passar para... Vamos aguardar um pouquinho entrando mais pessoas, a gente já passa direto para as telas. Já pode iniciar, Neto, e aí no final, não se preocupe com as perguntas, que no final o nosso executivo está anotando e no final a gente faz tudo de uma vez para você, tá bom? Tá perfeito, tá perfeito. Então vamos lá, passar para vocês aqui. Todos estão aí na tela já? Sim, tá perfeito, Neto. Perfeito, Neto. Vamos lá. Então, bem-vindos novamente ao Ceará. Agradecer novamente aí essa parceria e a oportunidade que a Diversa está nos dando de mostrarmos aí o nosso destino, a nossa cidade, o nosso estado de uma maneira geral. Como eu falei antes, a Netur é uma empresa genuinamente de receptivo, com 28 anos de existência. Hoje nós temos uma marca em 1.800.000 pessoas transportadas aqui em Fortaleza e demais regiões do Ceará. Estamos aqui localizados no bairro da Aldeota, um dos principais bairros da cidade, nosso escritório. Estamos a 5 minutos da Orla Marítima, estamos a 15 minutos do aeroporto, então estamos muito bem localizados. Temos uma equipe maravilhosa, uma equipe interna de colaboradores, uma equipe sensacional de guias de turismo, que, graças a Deus, nesse quadro, nós temos diversos guias com idiomas, dos principais idiomas, e uma frota composta aí por 8 veículos vans, 2 veículos robôs e um micro-ônibus. O restante das necessidades, obviamente, a gente subloca. Bom, os nossos principais serviços, como uma empresa de receptivo aqui no nosso destino... Ô, Neto, desculpe te interromper, mas o áudio está um pouquinho ruim. Eu acho que se você tirasse o fone, ficaria melhor, porque pode ser um problema do fone. E agora? Agora está bem melhor. Está bem melhor? Vamos Sim. lá. Então, os nossos principais... Se der algum problema, vai falando aí, tá? Pode deixar, pode deixar. Me ajuda, me ajuda. Melhorou Então, muito, Neto. Está legal. Ótimo. Então, vamos lá. Os nossos principais serviços são os famosos transfers, né? Do aeroporto para os hotéis em Fortaleza ou demais hotéis na Orla Marítima do Ceará. Nós temos os nossos passeios diários aos principais destinos turísticos do estado. Nós temos serviços exclusivos para Jericoacoara, que é um destino dentro do destino Ceará. Trabalhamos fortemente com o mercado corporativo e também com fretamento de veículos. A nossa frota ela é composta por esses ônibus que nós, como eu informei antes, nós sublocamos. E aqui começa a nossa frota própria, com micro-ônibus. Nós temos a doblô adaptada para deficientes. Nós temos as doblôs para serviço de até 4 pessoas. E temos as vans para os trânsitos e demais passeios. Bom, vamos falar primeiro sobre a porta de entrada, que é a nossa cidade de Fortaleza, a capital do sol. O nosso clima na cidade, ele tem uma oscilação, ele tem uma média entre 33 a 37 graus o ano inteiro,
nós temos aqui um período que nós chamamos de inverno, por ser um período chuvoso, que começa a partir do dia 19 de março e vai até o final do mês de maio, mas é um mesmo período de chuva, se faz quase sol o dia inteiro. O nosso mar tem uma temperatura média entre 25 a 27 graus, que permite um banho com uma água maravilhosa. A nossa população hoje, estimada em 3,5 milhões de habitantes, Fortaleza é considerada já a 5ª metrópole do país em população. Obviamente, por estarmos no Nordeste do Brasil, a culinária ela é a base do frutos do mar, né? Aí você tem diversas opções de restaurantes com especialidade nos frutos do mar, lagosta, camarão, peixe, enfim. Mas nós temos diversos polos gastronômicos em Fortaleza. Portanto, o turista aqui tem diversas opções de quaisquer comidas, de quaisquer gostos culinários, restaurantes, inclusive de classe internacional, restaurantes regionais, restaurantes de rodízio, de carne, restaurantes, enfim, de diversas especialidades. Temos realmente um polo gastronômico muito forte em Fortaleza. A nossa rede hoteleira, uma rede composta hoje por mais de 280 meios de hospedagens, com 32 mil leitos. Tem opções de hotéis pousadas, hotéis de 3 a 5 estrelas, hotéis de praia, resorts, enfim. Nós temos realmente uma excelente rede hoteleira. A Avenida Beira-Mar, ela é o nosso cartão postal principal da cidade, né? Porque praticamente 80% dos hotéis ou estão nesta avenida ou estão nas ruas muito próximas a ela. Então, os principais restaurantes, as principais opções turísticas da cidade estão justamente nessa avenida, que é a principal artéria turística da cidade de Fortaleza. Aqui eu começo a mostrar um pouco os principais pontos turísticos da cidade. Esses pontos turísticos eles são visitados durante o nosso tour pela cidade, durante o nosso city tour. E aí eu começo com a estátua de Iracema, que é uma homenagem ao romance de José de Alencar, né? Nós temos aí a nossa catedral metropolitana, a Catedral da Sé, fica localizada no centro da cidade. Nós temos a parada durante o city tour para visita. Essa é a ponte metálica, localizada no bairro da Praia de Iracema, que foi o nosso primeiro porto e hoje foi transformado aí nesse espigão, nessa ponte com diversas opções de lazer. Esse é o mausoléu do ex-presidente Castelo Branco, foi o primeiro presidente da época militar, né, do período militar do Brasil, cearense, e esse mausoléu aí onde está o resto mortais dele. Também nós passamos durante o city tour. O Teatro José de Alencar é um teatro lindíssimo, localizado no centro da cidade de Fortaleza, um teatro que tem 110 anos, lindíssimo, realmente muito bonito, e vale realmente a pena uma visita. Esse é o Centro Cultural Dragão do Mar, está muito próximo aos hotéis, ali também na Praia de Iracema. Ele é um complexo cultural, onde você tem aí teatros, você tem museus, você tem planetário, você tem diversas opções para o turista passar boa parte do dia. A gente sempre até recomenda aos turistas para irem, tipo, finalzinho da tarde, o início da tarde, para aproveitar, inclusive, e ficar até a noitinha, porque tem restaurantes e bares no local. É um dos principais pontos turísticos da cidade de Fortaleza. Bom, Fortaleza é conhecida como a terra do artesanato. A gente até brinca, né? Diz que aqui é onde as mulheres compram as rendas
E os homens perdem as rendas, porque literalmente há um artesanato, uma diversificação muito grande, principalmente de roupas femininas, castanha de caju, cachaças, enfim. Há milhares de opções. E, falando sobre isso, nós temos os 4 principais locais para compras de artesanato. Esse é o Mercadão, conhecido como Mercado Central, que fica no centro da cidade de Fortaleza. Essa é a Insetu, que é o centro de turismo. Inclusive, além de ser um centro de compras, ele também tem essa parte histórica dele, porque ele foi o primeiro presídio da cidade de Fortaleza. Então, as prisões, as celas foram transformadas em lojas de artesanato. Todos esses pontos funcionam normalmente de segunda a sábado em horários comerciais e abrem aos domingos pela parte da manhã. Esse outro lugar, esse outro ponto, é a Avenida Monsenhor Tabosa, que é uma avenida que liga o centro à praia. Elas são 7 quadras, que de um lado e de outro são só lojas que vendem produtos da terra. A moda praia aqui é muito forte. Bem, e a famosa feirinha de artesanato, né? Essa feirinha tão conhecida, ela tem todos os dias, ela começa às 5 da tarde e vai até às 11 da noite. Na minha humilde opinião, é o melhor lugar para compras, porque, como vocês podem verificar pela foto, os boxes são sempre um ao lado do outro, e aí você tem uma possibilidade de pechinchar valores fortemente. E além de muitas e muitas opções. E está ali, na frente dos hotéis, muito próximo aos hotéis, né? Isso na Avenida da Praia, na Avenida Beira-Mar. Saindo um pouquinho da parte de compras, vamos falar um pouco da vida noturna de Fortaleza, que literalmente é um dos fortes da cidade. E aqui você tem o Pirata Bar, o famoso Bar do Pirata, que funciona somente às segundas-feiras, das 9 da noite às 4, 5 horas da manhã. Repito, funciona somente às segundas-feiras. Foi até titulado pelo New York Times como a segunda-feira mais louca do planeta. É um destino, um ponto turístico que tem que ser visitado para quem está em Fortaleza, vale muito a pena, está próximo aos hotéis. A cidade tem muitas opções de bares, né? Bares com música ao vivo, bares ali na Avenida da Praia, são opções maravilhosas. Obviamente, nós temos as casas de forró, né? Forró é uma coisa muito comum no Nordeste, aqui então não se fala. Então você tem diversas opções para se dançar um forrozinho gostoso, muito, muito, muito bom. Vocês sabem que o Ceará é a terra do humor, né? Nós temos aqui exemplos de personalidades brasileiras que saíram da nossa cidade, como Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, Tiro Lipa e assim muitos outros. Então, nós temos diversas opções durante toda a semana para aqueles que gostam de curtir os shows de humor. Então, vale a pena, porque também são locais muito próximos aos hotéis. Shows folclóricos, nós temos 2 casas com shows folclóricos em Fortaleza, para quem quer apreciar as músicas e danças típicas da região do Ceará e até do Nordeste. É uma bela opção noturna. E esse aí é o espetáculo Ceará Show, que é a mais nova opção na vida noturna da cidade, na vida turística noturna da cidade, que é um show maravilhoso. Ele é produzido pelo Beach Park, pertence ao Beach Park. Acontece às sextas, sábados e domingos. É sensacional, realmente uma grande opção. A gente divulga bastante porque tem uma resposta muito positiva dos turistas que nos visitam. Agora vamos partir para as praias, né? Vamos falar sobre o nosso litoral. O litoral do estado do Ceará, nós temos aí 575 quilômetros de litoral em todo o estado, né? Fortaleza tem 34 quilômetros de litoral, só a cidade de Fortaleza,
com precisamente 15 praias, somente em Fortaleza. Então, vamos partir aqui para as praias do litoral. E aqui há uma observação importante, porque o nosso litoral ele não se divide em norte e sul. Nós, como vocês sabem, nós estamos na curva do Brasil, aqui em cima, e aí o nosso litoral ele é leste, onde o sol nasce, e o litoral oeste, onde o sol se põe. Então, como vocês estão vendo aqui em cima, Fortaleza, e aí você vai descendo até o limite do Ceará com o estado do Rio Grande do Norte. Nessas setas vermelhas, vocês têm os principais destinos turísticos deste litoral. Porto das Dunas, que é onde fica o Beach Park, a Praia da Caponga, onde tem Águas Belas, Morro Branco e Praia das Fontes, e a famosa Canoa Quebrada. Como vocês estão vendo aí, o Beach Park, né? É uma praia que fica a 30 quilômetros de Fortaleza. É um complexo, né? Maravilhoso. Hoje, lógico, o carro-chefe deles é o parque aquático, que funciona das 11 da manhã às 17 horas. Deixando claro, muita gente tem dúvidas sobre isso, e eu sempre gosto de tocar nesse assunto. O passageiro, quando vai ao Beach Park, ele não é obrigado a comprar o ticket do parque aquático, tá? Ele pode ir para a praia do Beach Park e aproveitar essa estrutura que está abaixo dos cajueiros, com mesas, cadeiras, espreguiçadeiras, e, obviamente, ele vai pagar o consumo de bebidas e comidas. Então, repito, não é obrigado a ir ao Beach Park, tem que entrar no parque aquático. E mesmo aqueles que entram no parque, eles podem entrar e sair, isso é, quem está no parque, quer agora um pouco de banho de mar, ele pode sair tranquilamente, ir para a praia e voltar quando ele quiser para dentro do parque, tá? Essa é a estrutura, de um modo geral, né, do complexo, que é o parque aquático, com brinquedos para crianças e adultos, mais variados possível. Como vocês estão vendo, podem verificar aí esse toboágua branco, que é o maior, que é um Insano, né? São 31 metros de altura. Realmente precisa ser insano para descer daí, né? Mas, enfim, é um complexo maravilhoso. E ao redor, isso é, ao lado desse parque aquático, estão os hotéis que fazem parte do grupo Beach Park, né? Os resorts que fazem parte do mesmo grupo. Depois nós vamos aí para Águas Belas, que é uma praia sensacional, que fica a 55 quilômetros de Fortaleza. Ela é uma praia que tem um rio, que está ali, inclusive, ao ladinho do mar, formatando esse banho com essa calma que vocês podem ver, né, em termos de maré. É um banho maravilhoso. Praia das Fontes está a 90 quilômetros de Fortaleza. É a região onde se extrai aquelas areias coloridas que vocês já devem ter visto, que é aquele artesanato, né, dos vidrinhos com areias coloridas. Enfim, aquelas areias elas são extraídas dessas falésias que estão somente nessa região, entre a Praia das Fontes e Morro Branco, e que estão as duas praias, nós temos passeios diários para lá, e estão localizadas a 90 quilômetros da cidade de Fortaleza. E agora a gente vai para Canoa Quebrada, que literalmente é uma das praias mais conhecidas do litoral do Ceará. Está a 145 quilômetros de Fortaleza. Muitas pessoas hoje, inclusive, já estão comprando um pacote conjugado, Fortaleza com canoa, canoa com Fortaleza, porque realmente vale a pena se passar pelo menos umas 2 noites em Canoa Quebrada, que tem opções maravilhosas de hospedagem. Bem, agora a gente pula para o litoral oeste, que é o litoral do Sol Poente. E, como vocês podem ver, Fortaleza está aqui embaixo da tela, e esse litoral ele vai até o limite do estado do Piauí, né? E nessas setas também vermelhas, vocês têm as principais praias, os principais destinos turísticos onde nós realizamos os passeios, né? Tanto da praia, que começa na Praia do Cumbuco, e vai passando aí por Lagoinha, Flecheiras, indo até Jericoacoara. Cumbuco é uma praia, uma das mais conhecidas em termos turísticos, né? Porque normalmente, inclusive, aqueles pacotes de In-Out, City Tour e Praia do Cumbuco,
normalmente estão inclusos nos pacotes. Então, é uma praia que se tem uma demanda turística bem forte. É uma praia muito conhecida por duas coisas. Primeiro, pelos ventos fortes. E aí há uma prática dos esportes náuticos, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos uma vez por ano uma etapa do campeonato de kite, uma etapa mundial do campeonato de kitesurf, aí na Praia do Cumbuco. E a outra referência da Praia do Cumbuco é o famoso passeio de buggy, né? Que você faz um passeio de buggy pela região, subindo as principais dunas que formatam uma cadeia de dunas na Praia do Cumbuco, e você tem aí a opção de fazer esse passeio com ou sem emoção, né? Obviamente. Mas, normalmente, todos os turistas acabam fazendo o passeio com emoção, que dá mais gosto, né? E aí nós temos a Praia de Lagoinha, que é uma praia que fica a 120 quilômetros de Fortaleza, uma praia que tem uma exuberância de natureza sensacional, tem uma extensão de areia, como vocês podem ver na foto. Ela é extensa no comprimento, extensa na largura, com um banho de mar maravilhoso, que é bastante calmo, né? Bastante calmo. O nosso litoral, o litoral do Ceará, ele é um litoral de mar aberto, né? Então, por isso que muitas vezes você não tem aquela vivenciar aqueles banhos nas piscinas naturais, porque primeiro nós não temos arrecifes no nosso litoral e segundo que é mar aberto, então é um mar mais revolto. Mas essa praia de Lagoinha, em função de uma pequena curva, de uma pequena baía que tem nesse litoral, as águas são bem tranquilas para o banho. Então dá um diferencial muito legal estar nessa praia, tá? Repito, todas essas praias que eu estou mostrando, nós fazemos passeios diários, saindo dos hotéis de Fortaleza, indo a estas praias, onde o turista aproveita o dia de lazer e retorna no início da noite, tá bom? Chegamos à famosa Jericoacoara, que é um destino dentro do destino Ceará. Jericoacoara está a 320 quilômetros de Fortaleza, de viagem terrestre em torno de entre 5 horas e 5 horas e meia de viagem. Tá? Nós fazemos serviço com Jericoacoara, desde transfers diários de Fortaleza para Jeri, como o passeio de um dia, apesar de ser bastante cansativo, mas aqueles turistas que acabam comprando somente o destino Fortaleza, já que estão aqui, acabam preferindo passar pelo menos um dia, um pedaço do dia para conhecer um pouco de Jericoacoara. Então, realmente vale a pena. É uma praia lindíssima. Essa é a Jardineira, tá? Deixando claro uma observação muito importante. Não se dá para chegar de Fortaleza a Jericoacoara em carros convencionais. Por quê? Porque quando você chega em Jijoca, Jijoca é o município, é a sede do município, que Jericoacoara pertence, né? Quando você chega lá, você parte deste ponto, você tem que ter carros 4x4 para fazer a trilha de Jijoca a Jericoacoara. E essa trilha leva-se em torno mais ou menos de 40 a 50 minutos. Essa variação de tempo deve-se à questão das dunas, do vento, que muda o trajeto. Mas, enfim, é um trajeto que passa, né, pelo Parque de Jericoacoara e, obviamente, você passa por dentro de rios, sobe duna. É um encanto. Realmente você vai pegando ali aquela coisa de ir para Jericoacoara. E essa jardineira é um dos meios de transporte que você tem de Jijoca a Jericoacoara e de Jericoacoara a Jijoca. Aí é para grupos maiores, né, que tem uma capacidade para até 30 pessoas. Depois, você tem essas picapes, que a gente chama de caminhonetes, que são aí para grupos menores, de até 8 pessoas, que também, obrigatoriamente, repito, tem que ser 4x4. Ou aquele passageiro que se dispõe a pagar um pouco mais, né? Digamos, a questão de um pouco mais de conforto, e você tem um carro, que é uma Hilux, que tanto você pode ir dentro da Hilux no ar-condicionado, como você tem a opção de ir no formato jardineira,
ali atrás. Então, de qualquer forma, você tem essas 3 opções de fazer esse trajeto 4x4 de Joca, Jeri, Jeri, Jijoca. O aeroporto de Jericoacoara, é importante essa informação, ele não está localizado em Jericoacoara, tá? Ele leva o nome de Jericoacoara, mas na verdade ele está localizado no município de Cruz, que está a 28 quilômetros de Jericoacoara. Então, hoje, nós temos voos da Azul e da Gol partindo, se não me falha a memória, de Congonhas para Jericoacoara, e da Azul parte de Campinas e parte de Recife. Mas mesmo você indo de avião, quando você chegar no aeroporto, você vai ter que pegar 4x4 para fazer o trajeto até Jericoacoara, tá? A Lagoa do Paraíso, o nome já diz tudo, é um dos principais pontos turísticos de Jericoacoara. As principais fotos que vêm do destino Jeri é a foto da lagoa. Vocês podem ver aí essas palhoças, são os bares e restaurantes que estão situados na lagoa, ao redor da lagoa, e essas redinhas aí, você vai deitando aí, é uma briga danada, ninguém quer sair da rede, porque se saiu, perde, né? Porque não tem rede para todo mundo. Mas, enfim, é um banho maravilhoso. Isso não tem essa foto, para vocês terem uma ideia. Aí não tem nenhuma Photoshop, não tem nada. É a foto com a imagem real da lagoa mesmo, tá? É muito, muito, muito conhecida e é um dos principais cartões postais de Jericoacoara. Aí a duna do pôr do sol, né? O pôr do sol de Jericoacoara virou, digamos, um ponto extra, um ponto turístico importante em Jericoacoara, que todo mundo sai. Lá dá para ver na foto, o povoado está ali, naqueles coqueirais ali. Então as pessoas fazem uma caminhada de uns 20 minutos até a duna para assistir o espetáculo do pôr do sol, porque em função da localização de Jericoacoara, o sol se põe literalmente no mar. Então é um pôr do sol fantástico, muito, muito bonito. Bom, eu uso sempre essa frase, digamos assim, um pensamento que a Netu sempre levou ao longo desses anos de trabalho, e agora eu acho principalmente que vai estar muito na moda, principalmente com a nossa retomada, né? A gente tem que trabalhar pensando que as pessoas, quer dizer, os nossos passageiros, eles não estão comprando bens e serviços, né? Eu acho que quando o turista ele sai da sua casa para conhecer um destino, ele está querendo comprar o quê? Relacionamento, histórias, até para contar na volta para os amigos, para os familiares. Ele quer ter encantos e a realização de um sonho. Então, isso é o DNA da Netur, né? Isso é um DNA nosso, que a gente leva no nosso sangue, que os nossos colaboradores ponteiam seus trabalhos. Obrigado. Era isso que eu queria mostrar para vocês, um pouquinho, né? Porque não dá ainda para mostrar tudo. Espero vê-los em breve aqui no Destino e estou à disposição de vocês para perguntas e dúvidas que vocês tenham. Neto, primeiramente, obrigado aí, né, pelas explicações, foi sensacional. Ceará é um estado muito rico, formidável, muitas praias, tem uma gastronomia extraordinária, né? Quem não conhece, tem que conhecer, né? Tem que vir, com certeza. Deixa eu dar só uma informação. Claro, manda aí. Sobre Jericoacoara, que normalmente nos treinamentos do Destino sempre vem essa pergunta, eu já gosto até de antecipar. Muitas pessoas perguntam quantos dias são suficientes para conhecer Jeri, né? Para ficar em Jericoacoara. Jericoacoara é um destino que, se você tiver, no mínimo, 2 noites, 3 dias, você conhece o básico de Jericoacoara. Então, os pacotes hoje, normalmente, são divididos entre Fortaleza com Jericoacoara nesse formato. Normalmente, o turista chega em Fortaleza, dorme a primeira noite aqui, sai no outro dia de manhã, fica 2 noites em Jericoacoara e depois retorna para ficar o restante da estada em Fortaleza, tá? Queria só dar essa informação, porque normalmente as pessoas perguntam isso.
Aí tem a questão do aéreo também, né? A questão do horário, do voo, essas coisas todas também. Exatamente. Né? Perfeito, perfeito. Não. Além de, Neto, obrigado também a todas as agências de viagem que estão presentes no webinar, né? Eu queria também agradecer aos nossos 3 setores da Diversa, que são o setor de produtos, operações e marketing, que está aí, né, abrilhantando nossos webinars, né? Sem eles aí, não teria essa qualidade toda aí. Agradecemos todos eles. Isso aí. Então, vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta é do Leandro Dantas. O nicho dele, Neto, é cadeirantes, tá? Ele está perguntando se ele fazer um grupo, por exemplo, de 5 cadeirantes, a Netflix teria como atendê-lo? Bom, como nós seria? temos... veja só, nós temos dentro da nossa frota um carro, que foi aquele que eu mostrei no início, que é uma doblô já totalmente preparada para isso. E é um carro que você tem uma capacidade máxima para o motorista, um passageiro ao lado dele, um passageiro atrás com um cadeirante. Para um número de 5 pessoas, por exemplo, nós vamos ter que, primeiro, ou operacionar, até porque se todos forem da mesma família, em uma van, e aí com todos os cuidados possíveis, ou eu vou sublocar outros veículos adaptados para conseguirmos prestar um serviço para esse número de pessoas. Mas tranquilamente, sem nenhum problema. Obrigado, Neto. A outra pergunta é da Bruna. Ela está perguntando se a doblô, ela faz, para deficiente, ela faz passeios normalmente. O que o passageiro comprar, se ele comprar só o tranço, aeroporto, hotel, aeroporto, se ele comprar os tranças e mais os passeios, é óbvio que são serviços privativos, né? Uhum. Então, é um carro que está disponível aí com esse passageiro. Eu já tive, inclusive, serviço para Jericoacoara. Nós já tivemos vários serviços de trânsitos para Jericoacoara. É claro que a doblô não chega até Jeri, né? Mas vai até Jijoca. Certo. A Maria Helena, ela está perguntando se tem alguma previsão de abertura das praias. Certo, perfeito. Ceará, em geral, né? Vamos lá. O turismo aqui no estado, na capital Fortaleza, ele está oficialmente fechado até o dia 20 de julho. A partir do dia 21 de julho, toda a estrutura turística vai estar funcionando. O Beach Park vai voltar a partir do dia 21. Os restaurantes vão estar funcionando para almoço e jantar, que hoje os restaurantes só funcionam para almoço. As barracas de praia vão estar abertas. Então, o turismo oficialmente começa a trabalhar de uma forma geral, em sua abertura máxima, a partir do dia 21 de julho. Hoje, a cidade está aberta com algumas restrições, né? Como eu falei dos restaurantes. Os restaurantes não funcionam no horário de jantar. Você pode pedir um delivery, mas o almoço está funcionando. Hoje, nós podemos realizar somente transfers privativos. Nós não podemos fazer um transfer regular, por exemplo. Então, estamos indo. Mas a partir do dia 21 de julho está tudo aberto. Está tudo funcionando normalmente. Que bom. Que notícia boa, Neto. Graças a Deus. Graças a Deus. A Bruna está perguntando se a feirinha já voltou para frente do Hotel Oasis ou ainda está em frente do Carmel. Pronto, ainda está na frente do Carmel, porque a nossa Avenida Beira-Mar, aquela avenida principal, ela está passando por uma reformulação geral dela. Ela está aumentando a largura e a feirinha teve que sair agora, esses últimos meses, em frente ao Carmel Magna, mas agora, a partir de novembro, é que ela volta para a Avenida Beira-Mar, que sempre foi o lugar dela, tá? A partir de novembro. Bacana. O Thales Lacerda está perguntando: a praia de Iracema e Meireles estão próprias para o banho? Olha, eu sempre há esse tipo de pergunta para a gente aqui quando a gente faz as lives, né? É lógico que as praias urbanas, elas já dizem, os estudiosos, né, que elas já têm um certo grau de problemas, né? Mas eu vou dar o meu exemplo. Né? Eu jogo beach tênis todo dia de manhã, na Praia do Meireles. E eu tomo banho de mar todo dia na Praia do Meireles. Nunca aconteceu nada comigo. Você vai no sábado, no domingo, as praias são cheias. Então, assim, eu não vejo
pessoalmente, nenhum tipo de problema. É claro que, culturalmente, se fala-se no melhor lugar balneário de praia de Fortaleza é a Praia do Futuro, que está depois do Porto, né? Se vende muito a imagem da Praia do Futuro, e realmente é maravilhosa, com suas barracas sensacionais. Mas eu não vejo nenhum problema do turista tomar banho nem na Praia de Iracema, nem tampouco na Praia do Meireles. Inclusive, os órgãos, tanto da Prefeitura como do Estado, estão cada vez mais, digamos, divulgando para a população para se aproveitarem essa praia, entendeu? Então, Entendi. tranquilo, tranquilo. Eu acho muito tranquilo. Não, bacana. Tem duas perguntas aqui sobre o Beach Park que são mais ou menos parecidas. João? Pois não? Oi, desculpa cortar vocês aí. Sem problema. A gente está orientando já no chat, vai ter um sorteio, né? Ah, tem beleza. Vai ter um sorteio. Esqueci a parte melhor. Pessoal, coloquem os nomes no chat enquanto a gente termina aqui a interação. Daqui a pouquinho a gente já encerra, tá? A participação. Vamos sortear um City Tour com cumbuco para 2 pessoas, correto, Neto? Exatamente. Olha. Perfeito. Se vocês Isso quiserem aí. já acrescentar aí, que a gente gosta logo de dar assim, de dar uma coisa completa, né? Adoro cearense por isso aí, cara. Cearense é assim, coração aberto. Então inclui um pacotinho in out, City Tour com cumbuco. Show. O pessoal do auxílio aí vai colocar agora no chat. Gustavo, João, coloca aí no chat, reforça o que está sendo sorteado. Transfer in out, City Tour com Combuco. E aí coloca os nomes que a gente já vai fazer o sorteio. Desculpa interromper aí, João. Sem problema. Nome e e-mail. Isso, eu queria reforçar, pessoal. Pôr o nome e e-mail aqui no chat. Não adianta pôr só o nome ou só e-mail, tá? Tem que ser o nome e o e-mail, por favor, do nosso sistema. Reconhecer. Perfeito. E vamos continuar aqui com as perguntas, né? Quando o pessoal continua aí inserindo os nomes. Sobre o Beach Park, a abertura vai ser no dia 22 agora, de julho? 21 de julho. 21 de julho? Tá. Isso. Está pensando se a obra ainda não terminou, ou você tem prazo... Isso é sobre o Beach Park, tá, ô Neto? Se a obra ainda não terminou, você tem prazo... que esteja... Obra? Está sabendo de alguma obra? Eu não estou sabendo que teve obra. Não, o que está... Não, talvez seja isso, porque o Beach Park não está tendo obra. O que está tendo uma obra que praticamente está pronta, eles melhoraram o acesso da estrada que vai ao Beach Park, enlargueceram, colocaram 4 vias, ficou muito melhor, né? Mas o acesso à CE, né, que a gente chama de CE, uma rodovia interna que leva-se para o Beach Park. E praticamente está terminado. Beleza. O Rodrigo Machado, da Ibiza Turismo, ele está perguntando se o quadriciclo aluga somente em loco. Hoje a gente pode locar pela Nettour. Não. Existem alguns tipos de serviços que a gente não inclui dentro dos nossos. Por quê? Primeiro porque muitos desses serviços você não contrata uma empresa, isso é, um CNPJ. Você acaba contratando um serviço de uma pessoa física. Então, nós preferimos que o turista compre diretamente nas praias esse tipo de serviço. Por exemplo, aluguel de pranchas, passeio de jangada, o próprio passeio de buggy, o quadriciclo. Então, esses passeios, que são passeios opcionais, que saem de cada praia, daquelas que eu falei, principalmente do Cumbuco, a gente prefere que o turista compre diretamente. Tá. Em loco, né? Isso. Tá. Quanto aos hotéis do Ceará em geral, eles estão com alguma previsão não, alguma sobre o Covid, eles estão com alguma prevenção para estar recebendo os hóspedes? Bom, todo o segmento turístico, né? Isso, pode falar em geral, tá, Neto? Pode falar em forma geral. Isso está muito dentro de todos os serviços turísticos do Estado. Por exemplo, nós do Receptivo, nós já temos o nosso protocolo, né? Inclusive já passei para vocês. Os restaurantes também têm seus protocolos e os hotéis, obviamente, também vão ter esses protocolos
Isso cada um dentro da sua cultura, da sua área de atuação, das suas devidas necessidades. Mas todos os hotéis, inclusive há 15 dias atrás, mais ou menos, a BIH local divulgou, né, para as mídias sociais, para o trade de um modo geral, esse protocolo de retomada, né? Tipo, não vai ter limpeza todo dia de quarto para não deixar a camareira entrar todo dia no apartamento. Tem umas particularidades que aí é óbvio que depois, posteriormente, vocês possam entrar em contato com a BIH e eles passam para vocês e vocês distribuem para a rede de contatos dos clientes da Diversa. Ok. A Carla Ferraro, ela está perguntando, falando aqui que a Fortaleza estava muito perigosa. E qual seria a praia menos perigosa, que tenha menos perigo de assalto, essas coisas? Eu só não entendi a primeira praia, o nome da primeira praia. Não, não falou praia, falou Fortaleza. Desculpa, eu tenho entendido. Eu acho que a questão de assalto é muito relativo, né? Porque Veja, lugar é assalto, né? Então, é o que eu sempre falo o seguinte, sabe, sobre esse tema. Rodônio, você não vai comer mesmo? Oi? Não, desculpa, já vamos desativar o som aqui, Neto, entrou sem querer. Tá bom, não tem problema. Então vamos lá, sobre esse tema. Eu acho, primeiro, que nós temos aí um problema social em todo o país, né? Não é uma coisa que você aponta o dedo e fala da cidade Y, não. Eu acho que é um problema social que nos traz num índice, digamos assim, aí que diferenciado de uma cidade para outra. Obviamente que Fortaleza, nós também temos esse problema social e obviamente que também nós temos nós já tivemos inclusive um índice que estava até alto. O governo do estado em 2019 criou um programa chamado Cinturão. Esse programa ele coloca a polícia principalmente nos principais pontos turísticos da cidade e principalmente na orla marítima de Fortaleza, ali nos hotéis. Então a polícia em viaturas, a polícia a cavalo andando nas praias, você tem policiais de bicicleta. Então deu uma melhorada maravilhosa nos números em relação a isso. Aí se você disser acabou, não, infelizmente não acabou. O que é que a gente passa para o turista que nos visitam, é que ele, obviamente, procure, né, andar sempre em locais que tenham movimentação, não ostentar tantas coisas, celulares, aquela coisa, porque infelizmente existe. Não adianta você dizer, fique tranquilo, ande tranquilo, porque você pode até estar dando uma informação errada, né? Então, assim, a gente pede só que o turista tenha cuidado. Na orla marítima, graças a Deus, repito, esse número caiu bastante. Caiu em função dessa nova postura de trabalho da Polícia Militar do Estado do Ceará. Neto, muito obrigado. Acabaram aqui as perguntas, tá? Espero aí. Disponha. No Ceará, a gente fazer uns bons negócios aí, tá bom? Se Deus quiser. E eu queria deixar só um último recado para os agentes de viagens. Caso eles tenham qualquer dúvida para vender o destino, caso eles precisem de algum tipo de informação, entre em contato com vocês da Diversa, vocês repassem essas dúvidas, essas solicitações de esclarecimentos, e a gente vai ter o maior prazer do mundo em poder contribuir para que a venda para o nosso destino ela sempre esteja em números favoráveis para todos nós, tá? Então, nós aqui estamos literalmente à disposição da Diversa e da sua rede de distribuição de produtos. Muito obrigado, Neto. Valdir, quer... Valeu, quero. Neto, novamente obrigado pela disponibilidade, pelo treinamento fantástico. Obrigado, destino que a gente ama, que é ficar sempre muito próximo, né? Já fui algumas vezes para aí, mas eu falo que no Brasil não é puxando só seu saco, não, que minha mãe também é cearense, viu? Mas é um destino que eu já fui algumas vezes, mas não me canso de ir. Sempre que pode dar uma escapadinha, eu dou um pulo aí, porque realmente você sente o calor das pessoas, como você colocou no slogan, eu achei ótimo, dessa experiência, dessa recepção do cearense, e eu coloco como principal ponto,
porque eu vou falar, eu já fui para muitos lugares aqui no Brasil, graças a Deus, nesse tempo que eu estou no turismo, mas quando eu chego no Ceará, eu acho que a recepção do pessoal já no aeroporto, você se sente muito... você fica Acolhido. muito feliz, muito à vontade, muito acolhido. Muito Você se sente acolhido, uma né? pessoa mais... E a Deixa eu gente contar um- estamos todos torcendo. Deixa eu contar um fato aqui. Em março, dessa problemática do fechamento das nossas empresas, eu recebi aqui, eu estava na agência, recebi uma ligação de um passageiro, de um turista que estava conosco, e ele ligou para cá para perguntar, fazer uma pergunta sobre uma dúvida que ele tinha, e eu fiquei conversando com ele no telefone. E aí ele chegou para mim e disse: Neto, eu ontem vi o que é o seu cearense. Aí eu disse: como assim, seu Chico? O nome dele eu até chamando de Chico. Como assim, seu Chico? Ele disse: nós estamos de carro alugado e quando eu saí do hotel, eu fiquei na dúvida se a Praia do Futuro era para a direita ou se era para a esquerda. E eu parei no ponto de ônibus. Parei no ponto de ônibus, abri o vidro e a minha mulher chegou e disse: por favor, moço, a Praia do Futuro é para lá ou é para trás? Aí o cara responde: não, é para frente. Mas olha, eu tô indo para lá. Se vocês quiserem, eu vou com vocês e levo vocês até lá. Olha isso. Aí ele, claro que ele não aceitou, né? Aí ele disse: não, obrigado, tal. E foi embora. Mas aí depois ele ficou conversando com a esposa, dizendo: você vê que é uma coisa tão natural nossa, do servir, do acolher. O cearense, eu acho que o que nós temos, né, essa coisa da veia, do humor, da brincadeira, nós somos muito receptivos, entendeu? E tem uma coisa, dificilmente você vê um fortalezense falando mal da sua cidade. Sim. Você não vê o cearense falando mal do Ceará. Dificilmente. A gente ama a nossa cidade. Claro que a gente tem os nossos problemas, como voltar é uma outra cidade. Mas é uma cidade tão boa de viver, sabe, cara? Muito bom, muito bom. A gente adora. E a gente trabalha com turismo e numa cidade que a gente ama. Então, pelo amor de Deus, né? É bom demais. Fora que a gastronomia aí, eu acho que a pessoa que vai para aí e fala que está com um pouco de regime, é proibido ir para aí. Não. Aqui é uma porque verdadeira eu lembro importa. que você almoça bastante, você já... Peraí, Brunão, a gente está fazendo um sorteio online aí, pessoal, já vamos ter agora que o nome massa. Aí, já está fazendo agora. Mas eu lembro que... Desculpa, Valdir. Eu acho... Ô, Brunão, tá, fecha aí para não ter eco aqui. E eu lembro que realmente a gastronomia foi a primeira vez que eu comi a carne de sol. Então, enfim... Tá sem som, Valdir. Tá no mute. Agora voltei? Você estava falando da carne do sol, né? Cara, na praia de Iracema, colher de pau, né? Colher Fantástico. De pau. Não. Fantástico. Não é na praia de Iracema. É na Varjota, é no bairro acima Varjota. Pois é. Exatamente. Lá no colher de pau. Mas é conhecidíssimo. Você vê aí, até a experiência gastronômica daqui acabou saindo para outros lugares. Você vê o restaurante Coco Bambu, que hoje é uma rede de restaurantes quase no Brasil inteiro, né? Conceituadíssimo, sim. E é uma coisa genuína daqui, né? Quer dizer, é um casal que fazia pastel em casa. A história deles é um case de sucesso. É um casal que literalmente vendia na calçada de casa pastel. E ela foi melhorando, foi vendendo pastel, botou coxinha, foi daqui, foi dali. E hoje são donos dessa rede sensacional de restaurantes. Que inclusive, eu tive a oportunidade de ir em algumas outras cidades e a mesma comida, a mesma coisa que você está comendo em Fortaleza. Né? Pode ir, no mute. O telefone está ficando mute. Eu acho que estão colocando aqui por causa do pessoal. Fantástico, Neto. Eu vou... Bom, o Bruno tá falando... Bruno, quando tiver o sorteio, você me interrompe. Eu vou seguindo aqui com a finalização. Neto, novamente, muito obrigado. Tá? Obrigado, você em São Paulo. Somos nós que agradecemos a oportunidade, tá? Fantástico. A gente só quero repassar aqui a agenda da semana, tá? Amanhã a gente vai falar do Rio.
em foco em Caribe. São exatamente os hotéis que vão estar em promoção. É imperdível, os valores estão fantásticos, o Rio Week esse ano. Estão pelo menos o triplo do que foi o ano passado de descontos. Então, amanhã, 10 horas da manhã, nos encontramos aqui para falar sobre Rio. Na quarta-feira, 3 horas da tarde, vamos falar de Maranhão. Na quinta-feira, às 10 horas da manhã, vamos falar do Spa Rituale, para uma escapada, que é fantástico, um produto de escapada, principalmente para São Paulo. E na sexta-feira, às 10 horas, vamos falar de Iberstar, com foco em Caribe, tá bom? Eu quero de imediato agradecer aos convidados da Diversa, aos convidados da Casa do Agente. O Grupo Arbo está trabalhando forte para trazer informações para vocês, tá bom? E é isso, gente. Brunão, toca aí o sorteio. Vamos ver aí no que dá. Vamos baralhar aí. Vamos ver quem que... Vamos entender aí o resultado. Vamos ver. Foi ao vivo, o sorteio foi meio que programado agora para premiar vocês no início, então por isso que deu esse stopzinho aí, né? Vontade de premiar vocês aí. Não vem embaralhamento, agora vai. Aí, pronto. Tá aí o nome do Felizardos. Lazer. É isso aí. Vamos entrar em contato com você por e-mail. João, já fica a postos, tá bom? Já tá copiado. E é isso, gente. É isso aí. Uma ótima tarde a todos. Até amanhã às 10 horas para falar do Rio. E, Neto, fica com Deus, mestre. Até a próxima. Um abraço. Fica com Deus todo mundo. Tamo junto. Precisar, por favor, bate fio. Obrigado, Neto. Ótima abraço, semana para todos. Obrigadão a todos, hein? Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.